Quando vocês perguntam, a aula fica mais interessante, né? Então, boa noite a todos. Bom estar aqui, né? Porque a gente estava ontem juntos, né? E aí, gostaram da experiência de ontem? Bacana, né? Nós saímos daqui muito felizes, muito. Nosso tema de hoje é a aula 14, leis de Deus, leis divinas, leis naturais, né? São alguns dos nomes que a gente dá a esse conjunto que nos levam a uma conduta para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E como o Roberto falou, hoje a gente vai conversar sobre essas leis, né, entendendo que elas são muito mais do que a gente imagina, são muito amplas, envolvem muito mais do que regras morais, vão muito além. Então, a gente vai discutir um pouco. Hoje, a ideia é nós darmos um panorama geral, falarmos sobre as leis de forma geral. Vamos falar de uma a uma muito rapidamente, porque vocês terão depois, verão eles em outras aulas de forma bem detalhada, tá bom? Vamos lá. Leis de Deus divinas ou naturais. Qual o objetivo geral da aula? Demonstrar a existência das leis de Deus, bem como seu funcionamento na sociedade. Objetivos específicos. Explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo. E isso a gente vai falar um pouco de como essas leis são interpretadas de acordo com o conhecimento do homem. De uma forma bem breve mesmo. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Muito mais do que regras de conduta do nosso comportamento, elas têm a ver com justamente a harmonia do universo. Dizem ao conjunto de tudo que existe no universo. Mostrar os níveis de percepção das leis, como nós percebemos as leis, de que forma percebemos e por que percebemos elas de forma diferente. Demonstrar como se usa, como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Ok? Vamos lá? Primeiro, antes da gente entrar nessa pergunta, nessa questão, eu gostaria que vocês me dissessem, alguém falasse alguma coisa. O que vocês entendem quando eu falo leis de Deus? O que vem na mente? Levanta a mãozinha aí para vir o microfone para eu poder ouvir. Leis de Deus, o que primeiro chega na mente? Boa noite. Os 10 mandamentos, né? A primeira coisa que vem na cabeça. Na mente, né? Quem concorda mais com ele? Que a primeira coisa que vem é os 10 mandamentos? Aqui. Quem pensa diferente quando fala em leis de Deus? Ninguém pensa nada diferente? Aqui, ó. Porque necessariamente não é que concorde, mas é o que chega primeiro, né? Até porque, por causa daquilo que a gente já tem como já pré-concebido, né? Pode falar. Quando eu penso diferente, porque os 10 mandamentos, ele é uma lei, digamos, humana, uma lei civil, mas eu penso também na questão das leis universais, me remete ao funcionamento dos astros, coisas que estão dentro do livro dos Espíritos e que acaba se sobrepondo aos 10 mandamentos, pelo menos em memória. Sim. Mais alguma coisa? Diga. Eu penso também, boa noite. Eu penso também no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Porque ele vai colocando, através do Sermão da Montanha, a forma de lidar com o ser humano e com o divino. Bacana, legal. Pois é. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Onde vocês acham que estão escritos as leis de Deus e se essas leis estão escritas em algum lugar? E aí, as leis de Deus estão escritas em algum lugar? Me fale aí. Não? Você acha que não? Então, não, né? Alguém acha que está escrito em algum lugar? Gente, todo mundo tem uma opinião. Diga. É na consciência humana. Na consciência humana. Onde mais? Elas estão na consciência humana, mas eu quero saber se estão escritas mesmo. Não. Então, aonde eu posso visualizar? Já que eu estou aqui encarnado. Tudo bem, está lá na minha consciência. Está lá. Às vezes de uma forma adormecida ainda, para muitos de nós. A maioria dessas leis na sua íntegra, né? Na sua essência, ainda está muito adormecido. Mas como é que eu consigo perceber essas leis? Onde será que quando eu olho, eu consigo perceber essa divindade e essas leis? Na Bíblia não tem as leis, não falam sobre as leis? Aquela que Jesus fala assim, por exemplo, a amar a Deus acima de todas as coisas. 10 mandamentos. Faz parte dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, mas ele reforçou, não? E ele disse também para que a gente amai ao outro como a ti mesmo. Então são duas coisas que eu gravei muito e que eu acho que são fundamentais para o ser humano, né? São importantes, mas fazem parte aí dos 10 mandamentos. Aonde eu posso encontrar aqui que eu posso visualizar as leis de Deus? Escrita? Não, elas não estão escritas. A gente já chegou a essa conclusão. Você mesmo disse que não estão escritas. E onde eu reconheço essas leis? Mas eu voltei atrás. Hã? Eu voltei atrás. Você voltou atrás? Está escrito aonde? Então me diz. No livro dos Espíritos nós temos alguma coisa referente a isso? Não. Eu acredito que elas estão escritas na natureza. Elas não estão escritas na natureza, mas estão presentes na natureza. Todas estão lá. E a gente vai falar um pouquinho de uma por uma. Porque ao observarmos a natureza, é impossível não presenciarmos a grandiosidade de Deus. Ao olharmos para a natureza, nós vamos ver ali todas as leis que nós vamos conversar aqui, que é muito mais do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte das regras aí de boas condutas, realmente. Você deve amar ao próximo como a si mesmo. Então você começa amando primeiro você, para que você possa amar o outro. Então a gente vai ver várias dessas leis observando a natureza. Então a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos avançar um pouquinho, mas pode falar. Não, eu não sei se complementa ainda, mas tudo que foi dito, né? Além de estar na nossa consciência, eu penso que nessa consciência está no nosso modo de agir, frente à natureza, frente às outras pessoas, né? Aos outros espíritos encarnados. Dessa forma, eu consigo enxergar, como você falou, onde você consegue enxergar o divino. Então, nesse cuidado que a gente tem, e no comportamento, nossa ética, nossa moral, que a gente tem para com, além da natureza, com os outros homens. Pois é, então a gente já está avançando aí. Você vai ver bem, a gente vai ver um pouco mais sobre isso que você está falando, tá bom? Vamos lá. Então, onde estão? Não estão escritas em lugar nenhum, e elas estão na natureza, e podem ser entendidas se observarmos na natureza, e estão lá em nossa consciência. Poxa, Tânia, elas estão lá em nossa consciência, por que eu não lanço mão disso? Por que eu não consigo acessar isso? Aí pensando, vamos pensar na semente de uma árvore. Vocês concordam que na semente de uma mangueira já existe a mangueira? Já existe a mangueira. Para que ela floresça, né? Para que ela ganhe vida, é necessário o quê? Que eu plante, que eu regue, para que ela germine, para que ela cresça, que ela se fortaleça,
criam, né, um caule, folhas, frutos, à medida em que ela for crescendo. Mas a semente, em essência, já existe. Aquela árvore já existe ali. É como dizer, no espírito já existe essa potência, já existe, essas leis existem. E à medida que nós vamos vivendo as nossas experiências, nós vamos compreendendo elas melhor. Nós vamos integrando cada uma delas, de acordo com o que nós vivemos, de acordo com o que nós escolhemos. Mas, em essência, nós já temos elas, de fato, na nossa consciência. Tanto é verdade que, quando agimos de uma forma inadequada, por mais que a gente diga que agimos de uma forma correta, algo lá dentro nos diz, não é verdade. Não está correto, não é verdade? Algo ali bate dentro de você e lhe diz, você poderia ter feito diferente. Então, estão lá, sim, em nossa consciência, esperando a cada instante, a cada despertar, florescer. E a gente vai integrando cada vez mais essas leis. E qual será a diferença entre as leis de Deus e a lei dos homens? Qual seria a diferença dessas leis? Nós temos leis humanas e leis de Deus. Oi? Mutável e imutável. O que significa dizer que as leis dos homens são mutáveis? Mudam por quê? Necessidades de acordo com o que mais? Com o tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com valores, moral da época, não é assim? As leis, elas vão se alterando de acordo com a cultura também. Mesmo no mesmo tempo, culturas diferentes, né? Tem leis diferenciadas. Então, as leis são de fato mutáveis. As leis divinas não, e a gente vai entender depois por quê que elas não são mutáveis. Então vamos lá, vocês falaram mutáveis no tempo e cultura, imutáveis e intrínsecas ao espírito. Depois a gente vai explicar melhor isso, ok? Que mais? Qual é o caráter da lei humana? Que característica uma lei humana caracteriza? Estabelecer a ordem através. Se eu não cumprir a lei, acontece o que comigo? Sou punido. Vamos ver se está nessa ordem mesmo. Tem um caráter punitivo. Parece absurdo, mas é necessário do grau. Imagine se não existissem as leis. Por onde andaria a nossa sociedade? Existindo a lei, a gente está onde está. Imagine se não existisse. Então, nós estamos ainda no momento em que essas leis humanas nos colocam num trilho para que a gente possa ter um mínimo de ordem na nossa sociedade. Então, são necessárias, sim, mas elas vão mudar. Porque vocês concordam comigo, né? Houve uma época em que era moral e era aceitável na lei que alguém matasse alguém por dívida, por honra. Ia lá, tirava a vida da pessoa, pegava todos os seus bens, ainda levava a mulher, filho, às vezes, tudo. Ficava com a casa, com tudo. E era aceitável, era moral fazer isso. Dívida de jogo, dívidas de toda forma. Era aceitável o marido lavar a honra matando a esposa porque traiu, não era assim? Então, hoje você olha e diz, é um absurdo, né? Não é moral, não é ético. Existe uma lei que pune isso hoje, é crime. Então, as leis vão mudando. Já a lei de Deus tem um caráter educativo. Quando nós compreendemos essas leis,
e atuamos mais com ela, nós conseguimos transitar melhor, né, nessa nossa jornada aqui encarnados de forma mais branda, mais tranquila, porque nós compreendemos melhor como funcionam as coisas, como funciona o mundo onde eu vivo, como funcionam as relações entre as pessoas. Fica mais fácil a gente conviver e viver, não? Então, as leis humanas têm uma ação corretiva, vocês concordam? Se prende uma pessoa, supondo, e a gente faz umas aspas bem grandes, né? Que nós vamos corrigir essa pessoa ao tirar sua liberdade, por exemplo. Ou fazer qualquer acerto de contas, né? Entre partes, né? Entre aquele que se julga lesado e a pessoa que lesou. Mas tem sempre esse caráter corretivo. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Eu e minha... exercendo o meu papel de advogado do diabo, né? Eu acho que a partir do momento em que você reencarna para aprender várias vezes a não fazer alguma coisa, é uma punição também. Você acha? Eu acho. Bom, eu entendo como oportunidade e não como punição. Porque se a gente for pensar, se você reencarna tantas quantas vezes necessárias para você aprender aquilo que você não aprendeu, não é uma punição, é uma oportunidade de você rever conceitos, refazer e aprender aquilo que você não aprendeu. Então, de repente, mudar de punição para oportunidade é uma forma de pensar. Mas olha só, uma criança que repete a escola 4, 5, 6 vezes porque ela não aprendeu. Sim, é punição? A partir do momento que ela começa a conviver com crianças menores do que ela, é uma punição para ela. Ela vai considerar isso uma punição. A escola pode não considerar punição, considera que está educando, porque ela não aprendeu. Mas ela considera punição porque ela está passando a vergonha de conviver com crianças menores do que ela. Mas e essas crianças vão passando. Certo, mas você está trazendo isso para a escola formal. A gente não está falando de escola formal. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Espíritos que reencarnam sem nem ao menos ter a memória do que fez. E vem com um corpinho novo, com uma memória zeradinha, para chegar aqui com novas oportunidades, com novas pessoas, com N possibilidades de fazer diferente. É muito diferente de uma escola formal. Eu estou falando do ponto de vista espiritual aqui, né? Vamos colocar esse olhar aqui sobre o que a gente está falando. Certo? Oi. Oi, Bruno. Oi, Tânia. Pensando assim, um pouco parecido com a colega. Quando você fala que a gente chega aqui com uma mente zerada... A mente não. A mente não. Né? Essa consciência, cérebro, esse corpo físico zeradinho. É isso. Mas você traz uma carga de outras encarnações, onde você não sabe o que você cometeu, não sabe o que você fez, nem de bom nem de ruim. E aqui você precisa, de uma forma ou de outra, trabalhar isso. Sim. E parece um ciclo infinito, porque ninguém é perfeito. Então, assim, você passa por uma situação onde seja muito impactante na sua vida, naquela encarnação, e aí você tem que lidar com aquilo de uma maneira mais racional, e aí na outra encarnação você volta, entre aspas, pagando o que você não aprendeu na anterior. Enfim, eu estou começando a enxergar algo como um ciclo infinito.
Bom, vamos lá. Vocês estão voltando aí para a reencarnação. Eu estou em Leis de Deus, mas tudo bem, né? Senão a gente vai entrar aí numa... A gente teve 3 aulas de reencarnação. Nessas 3 aulas de reencarnação, a gente vem trabalhando para que vocês entendam que reencarnação não é um processo punitivo. Reencarnação é um processo educativo. Outra coisa, para vocês entenderem que o que nós vivemos é única e exclusivamente responsabilidade sobre as nossas escolhas. Certo? Então, eu vivo o que eu vivo por minhas escolhas, sejam em outras vidas e nessa. E pense bem, nós somos seres inteligentes. Eu posso errar hoje, cair, erro de novo, cair, vai chegar um momento em que eu vou olhar e dizer, pare um pouquinho. Eu vou continuar fazendo isso? O que nos torna diferente de um animal, um princípio espiritual irracional, é justamente a inteligência e a capacidade de análise do que eu faço. Então, às vezes, nós cometemos várias falhas em função das nossas tendências que a gente vem trazendo, mas, em algum momento, o nosso processo evolutivo vai nos levar para frente. Você achar que vai ficar num ciclo constante, onde você não vai conseguir sair dali, não vai conseguir fazer uma análise que aquilo não lhe serve mais, é menosprezar muito uma inteligência que nós temos imensa, imensa. Né? Então, pensar um pouquinho na reencarnação sobre um outro prisma. Né? Gente, vamos sair reencarnação, senão eu não vou conseguir dar uma aula aqui, que é muita coisa, viu? Certo? Eu posso até conversar com vocês em algum outro momento sobre reencarnação. Mas a gente precisa andar aí com a aula, tá bom? Eu peço desculpa aí a vocês, mas é que é muito conteúdo aqui. Se vocês quiserem, eu estou sempre aqui. A gente pode fazer um bate-papo aqui, ó. Uma roda, eu chego aqui segunda-feira, que eu estiver livre aqui com o Roberto, e a gente faz um bate-papo e fala sobre reencarnação. Tá certo? Eu combino. Ao que eu entendo... essas leis vão esclarecer muito isso, porque a partir do momento onde você reencarna e age de acordo com as leis, então isso ameniza, né? Ameniza. Perfeito. Então seguindo essas leis que a gente vai sair desse loop. Entendendo isso, a gente perfeito, o caminho. Perfeito. Então vamos seguindo aqui a aula, que vai ser bem legal. E aqui, ó, por exemplo, as leis de Deus são ações preventivas, né? Enquanto uma é corretiva, outra é preventiva. Aquela coisa assim, ó, se eu entender e seguir por aqui, eu vou me prevenir de determinadas situações. Eu não vou passar por determinadas situações, ok? Então, só para a gente entender aí, lei mesmo, no sentido que a gente entende, né? Nossas leis humanas são esse conjunto aí de normas, né, preceitos, princípios que são necessários, justamente, né, porque a gente precisa dotar a nossa sociedade de uma moral, de um código de conduta, porque nós ainda estamos num momento evolutivo que nós precisamos disso. A gente precisa dizer, ó, se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. Se você lesar uma pessoa, você vai ter que indenizá-la, né, em função disso. Né? Então, a gente ainda está nesse momento evolutivo. Porque a gente não entendeu ainda. A gente não respeita ainda a propriedade alheia. Né? A gente não respeita ainda muitas coisas. As leis humanas são elaboradas por legisladores. Sofrem, portanto, periódicas modificações e adaptações à medida que a humanidade progride e adquire maior discernimento, senso de justiça e equilíbrio no que se refere à vida em sociedade. Então, só para fechar aí, que elas mudam de fato, né, de acordo com a sociedade. Agora vamos dividir aqui as leis de Deus, as leis divinas, em leis físicas e leis morais. O que seriam essas leis físicas? O que vocês acham que são as leis físicas? Gravidade, o que mais? Sim. São todas essas forças, né, que regulam o movimento, as relações da matéria bruta, apropriadas à natureza de cada mundo. Né? Nós temos
nossas relações com a matéria para o nosso orbe na Terra, que tem as suas condições de temperatura, de gravidade, de pressão. Então, elas estão adaptadas ao mundo que a gente vive. São as leis do mundo natural, material. Então, são objeto de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a física, química, biologia, astronomia e etc. Leis naturais. São leis divinas. Se eu subir num prédio de 10 andares e me jogar lá do cima do prédio, vai acontecer o quê? Eu espero, sinceramente, porque se ele não chorar vai ser preocupante. Eu espero que ele chore pelo menos um pouquinho, né? Pronto. Vai acontecer o quê, né? Eu vou me espatifar lá embaixo, né? Eu vou desencarnar rapidinho. É uma lei da física, gente, a gravidade. Eu posso ir contra ela, eu posso, mas a consequência, né? Eu vou ter que assumir a responsabilidade de saber que eu vou reencarnar lá. Se eu soltar esse passador, ele vai cair aqui. Eu posso fazer uma lei humana que dizendo, a partir de hoje, se eu soltar esse passador de slide, ele não vai cair? Eu posso mudar isso? Consegue entender o conceito de imutável? Nesse aspecto. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar isso. Certo? E... Oi. Sim. Sim. E, de alguma forma, a gente termina colocando um pouco das mudanças físicas no planeta quando a gente destrói. Porque aí tem o aquecimento global, tem a seca dos rios, o aumento da água, o aumento da temperatura. Seria isso? Sim, mas existem leis regendo tudo isso. Isso que eu estou falando. Se vai aumentar a temperatura, baixar a temperatura, é temperatura, tem a temperatura. Isso não... Você vai continuar tendo a gravidade, você vai continuar tendo esses elementos. Mas é isso que eu estou dizendo, porque de alguma forma a gente interfere nisso. Não, mas não a ponto de não deixar de existir. Não vai deixar de existir isso. Na lei. Poxa, perfeito. Você é físico? Ah, maravilhoso, adorei. Vou adotar agora. Tá vendo? A gente aprende também. Certo? Isso não vai mudar. Isso não muda. Certo? Então, tá aí, vai existir, sempre vai existir. Não importa o quanto a gente mude isso. Aumente a temperatura, baixe, a gravidade está aí, a pressão está aí, está tudo aí. Certo? E as leis morais? E são as leis morais. São as nossas regrinhas de conduta. De conduta, de convívio com o outro, né? São das nossas relações com o outro. E olha que essa é a parte bem difícil. É mais fácil a gente entender a gravidade do que entender, às vezes, o outro. De entender o nosso limite com o outro. Regras da vida do corpo e da vida da alma. São referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Então, leis morais. Só para a gente... A lei divina é eterna, imutável, como o próprio Deus. Perfeita, igual para todos, inscrito na consciência dos homens e revelado em todos os tempos de acordo com a capacidade e compreensão dos homens. É claro que, ao longo dos milênios, a compreensão do homem em relação a essas leis é diferente, né? Houve um momento em que os fenômenos da natureza eram divindades, não é? Divindades para os homens mais primitivos. Eram temidos, porque não eram compreendidos. Então, a relação do homem com essas leis varia com o seu conhecimento, do ponto de vista da sua relação com a divindade, do seu conhecimento intelectual, de acordo com sua cultura, com a sua religião. Na lei divina ou lei natural, abrange todas as circunstâncias da vida. Então, não é só um aspecto moral,
moral também, mas tem um aspecto também da nossa relação física mesmo, material, né, do mundo onde a gente vive, da natureza, né, onde a gente está inserido. Ok? Ficou claro aí essa nossa relação? Vamos ver a divisão aí das leis divinas. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade. Essas são as leis, ok? Essa divisão aí. Vamos seguir um pouquinho falando de uma por uma, de uma forma mais breve. Por quê? Porque na aula 15 vocês vão ver lei do trabalho e lei do progresso. Na aula 16 vocês vão ver igualdade, liberdade e sociedade, todas juntas, porque não tem como separar isso. É impossível a gente separar. Da mesma forma que não tem como separar trabalho e progresso. Aula 17 vai ver lei da conservação e lei da destruição. Vamos falar um pouquinho de lei da adoração. O que vocês entendem por lei de adoração? O que seria a lei da adoração? Hein? Oi? Tá todo mundo mudo hoje. Só se empolgaram com a reencarnação. É porque realmente é mais empolgante mesmo. Dá uma discussão boa. Ninguém tem ideia do que seja uma lei de adoração? Todo mundo adora? Contemplação, o que mais? Talvez uma conexão com o nosso divino, com o divino que está em nós. Conexão com o divino que está em nós, que mais? Tem dois conceitos aí, que mais? Ninguém mais adora nada? Só ele e ela aqui também, né? A Andréa está aqui afinadinha com as leis divinas aqui. Ninguém mais? Eu acredito que possa ser também a validação, o reconhecimento de um ser superior. Então, nesse momento que eu faço esse reconhecimento e a validação de um ser superior, eu o adoro, porque ele está assim, impalpável para mim, mas que eu tenho a certeza que ele existe. Seria essa conexão com o divino também. É quando você entende essa existência e se conecta com esse ser que você, embora não veja, mas você sabe que existe. O que mais? Só o lado de lá, né? 3-0, eu gostei. Nada como uma competição, né? Eu entendo a adoração como um encantamento, assim, uma coisa que traz alegria, traz felicidade, traz prazer. Então, quando eu adoro uma coisa que me faz feliz. Engraçado. Eu posso dizer que no momento em que eu estou sentada na beira do mar, contemplando, né, aquele mar lindo, um pôr do sol, eu não estou em um momento de adoração a Deus? Eu posso estar adorando a divindade naquele momento? Posso. Eu posso adorar sentado no meio de uma mata, olhando as árvores, conectada com tudo aquilo que está em volta de mim. Eu posso estar no momento de adoração quando eu estou numa igreja, ajoelhada, rezando. Eu posso estar adorando no momento em que eu estou num culto. Porque a adoração é o quê? Conexão, né? Eu posso dizer que é conexão? Cada um adora de uma forma. Cada um de nós, vocês concordam, tem uma forma íntima e pessoal de conectar com o divino, com Deus. Cada um faz a sua prece de uma forma.
Cada um percebe essa divindade de uma forma. Então, lei de adoração é conexão do divino que há em cada um de nós. É íntimo, pessoal, é intransferível. Ninguém adora por você. Diga, Bruno. Teria alguma relação com gratidão também? Poderia ter? Pode ser. Pode, não pode? É. Gratidão nunca é demais, né? Gratidão pela vida, gratidão por oportunidade, gratidão pela dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade alavanca a vida da gente, né? Existe uma energia que nos faz buscar Deus. Isso é muito interessante. Por mais que nós achemos que não, existe uma busca do ser humano a Deus. Nós queremos encontrar esse Deus. Não importa como eu sinta Deus, qual é a minha percepção de Deus. Vocês já tiveram uma aula de Deus, né? E é muito interessante essa questão do sentir Deus. Cada um tem uma ideia de Deus que foi construído, e cada um quer chegar a esse Deus, que é uma busca no final a si próprio. Nós estamos na nossa busca, e na nossa busca a gente também está em busca desse divino, desse Deus. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Só para acrescentar uma curiosidade. Sim. Estudos antropológicos que estudaram diversas culturas pelo planeta, todas elas tinham algum tipo de manifestação. Sabe o que é? Porque manifestação religiosa. Todas elas tinham algum tipo de conexão com das formas mais variadas, com a natureza, com entidades, diversificado, mas em todas foram encontrados a adoração, essa conexão com algo do divino. Sim, porque existe essa necessidade nossa, essa busca desse divino. E de alguma forma, nós estamos em busca de Deus, sempre em busca de Deus. Toda civilização aí, adora de alguma forma. E é bem o que você falou agora. Toda civilização. De que forma me conecto com o divino, seja ele interno ou externo? Então a grande pergunta é isso: como eu me conecto? A lei de adoração é essa busca. Como eu me conecto com o divino? Oi. Pode falar. Oi, Tânia. Boa noite. Boa noite. Tudo. E referente àquelas pessoas que não acreditam em Deus? A grande maioria acredita, sim, tem uma crença, uma necessidade, né? Algo que vem do divino mesmo. Mas existem aquelas pessoas que não acreditam. E aí é o que isso? Mesmo aquele que não acredita, busca algo. De alguma outra forma, mas ele vai buscar. Pode ser não acreditando em Deus, mas algo ele está buscando. Pode ter certeza disso. Se acredita então no amor, acredita em Deus. O amor tem uma origem divina, né? A pessoa pode dizer: não acredito em Deus, talvez nesta forma que foi apresentada, mas sempre tem uma busca interna dessa pessoa de algo que pode não ser essa divindade aí, como a gente está falando aqui, ou como alguma religião está falando, mas existe essa busca, pode ter certeza. Que é do humano isso, é do espírito isso. Pronto, é do espírito. Não é do homem aqui, é do espírito. Pode falar. É bem rapidinho. Porque com relação a essas coisas de agradecimento a Deus, né? Eu comprei um carro, graças a Deus. Troquei a geladeira, graças a Deus, né? Mas você não vê ninguém falando: eu fui roubado, graças a Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque agradecer quando a coisa está boa é muito fácil. Verdade. O problema é você manter essa conexão com Deus quando todos os reveses acontecem com você. Aí é que você demonstra fé, né? Porque fé com tudo, o rico, o aposentado lá, o cara lá do Banco do Brasil, outro da Petrobras, né? Outro de uma empresa privada qualquer, tá tudo bem, você está aí com 100, 200 mil por mês, graças a Deus, tudo, você é muito feliz, mas é Deus puro, camarada. Mas
quando você tem um revés, né? Pô, perdi um ente querido e tal, e agradecer a Deus, aí é que está a essência do acreditar em Deus e do amor em Deus. Não só está na facilidade, na riqueza, né? Ele vai estar também na pobreza e vai dar também nas necessidades diárias das pessoas. Eu vou dizer assim, o que eu penso e o que eu sinto, que eu acho que a questão do sentir Deus não tem uma questão da pobreza e nem da riqueza. Tem a ver com a riqueza do espírito. Tem pessoas que vivem num estado de miséria e tem uma luz interna, uma luz divina imensa. Tem pessoas que vivem numa riqueza e tem uma escuridão imensa, né? Então, não é a riqueza e nem é a luz interna mesmo. É essa conexão aí, ó, interna, que tem muito muito pessoal. Então, tem a ver realmente com o espírito, essa conexão. Outra lei aí, ó, lei do trabalho. Trabalho, né, na física é movimento, né? Trabalho é movimento, porque trabalho é igual a força versus deslocamento. Então, tudo na natureza é movimento, vocês concordam? Tudo é movimento, nada é parado. Tudo gera movimento, então tudo é trabalho. Então, se a gente olhar na natureza, tudo é trabalho. Tudo está se movimentando, nada é estático. Fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito e da sociedade. Imagine se todo mundo ficasse estático e não realizasse nada, não criasse nada, não produzisse nada. Como é que a gente avançaria? Como a gente evoluiria? Como o progresso se daria se a gente ficasse assim? Então, é importante o trabalho. É importante o trabalho em todos os aspectos. E aí isso vocês vão ver mais detalhado. Não é só o trabalho profissional. Tem várias formas de trabalhar. Por exemplo, eu trabalho no ciclo 1. Isso para mim é um trabalho. Eu venho para cá com o mesmo compromisso que eu vou com o meu trabalho com o profissional. Eu não falto, eu cumpro horário, eu faço as minhas tarefas e entendo isso como trabalho. Mas não é um trabalho remunerado, mas é trabalho. É com o trabalho que eu adquiro novas habilidades. As nossas profissões nos dão muitas habilidades, né? Cada um de nós, dentro das nossas profissões, vamos aprendendo ou relações com pessoas, ou mais facilidade nas ciências, né, nas ciências exatas, e amplia o nosso conhecimento. Então, o trabalho nos propicia, né, é uma grande ferramenta de adquirir habilidades. Lei da reprodução. O que seria a lei da reprodução? Lei da reprodução. Gente, como é que os espíritos encarnam aqui na Terra? Alguém tem dúvida de como é? Eu não tenho. Nós produzimos os nossos próprios corpos, não é? Então, nós... Pois é, somos nós que produzimos os nossos corpos. Então, sem a reprodução, não haveriam encarnações, não teriam novos espíritos encarnados aqui. É uma lei. Então, tanto a raça humana, quanto várias espécies de animais, vegetais, na sua forma de reproduzir, estão aqui através da lei da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria. Já diz aí, ó, a questão 686 do Livro dos Espíritos. Toda a vida nasce através da reprodução. Sem a reprodução, não teríamos novos corpos e nem novos espíritos. A vida nasce a partir da reprodução. Tá claro aí? A gente pode mudar isso? Não pode. Por enquanto, a lei da reprodução é exatamente isso.
um óvulo, um espermatozoide, precisa, né, um útero. Né? Ah, mas tem inseminação artificial in vitro, não sei o quê, mas tem que ter um útero para essa criança poder, né, crescer, nascer. Por enquanto é assim que ocorre a reprodução humana aqui na Terra. Pode ser que lá na frente seja diferente, não sei. Pode ser que em outros orbes seja diferente. Mas aqui é assim. E a gente não tem como mudar. Só aqui, depois aí. Me surgiu uma dúvida agora. Como nasce um novo espírito? Novo espírito nasce quando um princípio espiritual toma consciência de si mesmo. Já viveu todas as experiências dele no processo evolutivo dele no reino mineral, vegetal e animal. E aí ele encarna, na primeira encarnação dele, num corpo humano. Ele passa para ser espírito. Deus cria princípios espirituais. Reveja a aula Evolução. Lembrou? Pronto. Ele não cria o espírito direto. Certo? Ele cria a sementinha. Oi. Eu não entendi quando você colocou ali, sem a reprodução não teriam os novos corpos, correto, no meu entender. Mas e nem novos espíritos? Eu acho que uma coisa está dissociada da outra. Porque não teria como o espírito encarnar aqui. Bom, encarnação de novos espíritos. Porque se botar novos espíritos ali, parecendo, no meu entender, que o corpo gera o espírito. Não. Encarnação de novos aqui, de espíritos encarnados aqui. Não, os espíritos encarnados aqui. Entendi o que você está falando, mas não é essa a ideia aí, certo? Que os espíritos, para encarnarem aqui na Terra, precisam dos nossos corpos. Se não tiver esses corpos, eles não encarnam. Não teriam novos espíritos aqui, ok? Mais uma pergunta. Oi? Antes de você sair da reprodução, e eu não vou falar de reencarnação, não, mas não porque é um tema que você pode pensar que é reencarnação. Não. Porque estudando a questão da longevidade humana, a maioria dos países desenvolvidos já tem uma taxa de natalidade que já é inferior àquela, né, dos espíritos encarnados ou das pessoas que vão envelhecendo. O Brasil e a maioria dos países das Américas também, que são países em desenvolvimento, segue esse fluxo agora demográfico. E eu fico refletindo isso na questão da reencarnação e da espiritualidade. Né, os princípios espirituais, como é que vão surgir, uma vez que a gente já temos hoje menos nascidos do que pessoas acima de 60 anos. Então, tanto o espírito, ao estar encarnado, eles passarão por experiência por maior tempo no corpo, que estão, né, com o seu personagem, daí a oportunidade de aprendermos cada vez mais, bem como existe uma possibilidade menor de encarnação na Terra. Então, isso significa que, sabendo que existem outros planetas, já talvez aí, complementando a pergunta e a resposta, é o momento que esses espíritos aí vão passar para outros planetas? Você já fez a pergunta e respondeu. É assim? Exatamente. Você fez exatamente a... Por que será que nós, até acho que 1920, vivia 35, 40 anos no máximo? Por que será que a gente já está chegando a 75, 80, 80 e pouco? Por que ampliou essa experiência? Para vocês verem como essa experiência na Terra é importante. Porque se não fosse importante, a gente continuava desencarnando com 35, 40. Né? É bem interessante essa... Pode perguntar. Ela olhou para mim como quem diz. Ela vai olhar para mim já vem. Pode perguntar. Vai vindo outro ali, mas não se preocupe. Só que agora eu já esqueci o que eu ia perguntar. Juro que não fui eu que fiz isso. Não, é o Covid mesmo. Depois que eu tive Covid 2 vezes. Minha memória assim... lembrei. Pelo que você falou aí, já que nós temos tanta gente vivendo tanto tempo, e aí, teoricamente, esses espíritos não reencarnariam aqui, porque a gente tem uma taxa de natalidade já inferior no planeta, né, bem menor. Só que tem muito espírito ruim ainda. E aí, como é que faz? Vão todos ruins, vão para uns planetas inferiores também? Como é? Bom, dizem que a gente está num planeta de
provas e expiações, passando para a regeneração. E que fala que quando de fato o nosso planeta mudar de vibração, esses espíritos de baixa vibração, baixíssima vibração, não vão mais conseguir encarnar aqui. Eles não vão conseguir vibracionalmente. Eles vão encarnar em outros lugares baixinhos, né? Exatamente para passar a experiência que eles precisam, já que eles não conseguiram estar aqui. Mas existem outros planetas e existem outras esferas também na Terra, né? Tem, porque além da Terra, da crosta, também tem as outras esferas, né? Pronto. Diga. Hoje, a decisão da reprodução. Por exemplo, eu tenho um irmão que não quer ter filho. Sim, sim. É uma decisão mais hoje do espírito encarnado que hoje está na Terra, da decisão da natalidade. E também a gente vê muito nascimento de gestação gemelar, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos naturais. Essa escolha pela não reprodução é algo evolutivo? Não sei, porque assim, me ficou na cabeça, a partir do momento que eu preciso da reprodução, mas existe a escolha do espírito hoje encarnado de não reproduzir, e por isso essa idade está indo mais para frente. Não sei se é evolutivo, eu não sei lhe dizer isso. Eu sei que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Se você escolhe se você quer ter filhos ou não, né? Você pode ter até feito seu planejamento lá de ter filhos, chegou aqui e decidiu que não quer. Da mesma forma que o espírito que decidiu lá que vinha encarnar e ser seu filho, desistiu lá no meio do caminho. Então, são escolhas. Agora, não sei lhe dizer se tem uma relação. Isso eu não saberia lhe dizer, não. Certo? Vamos avançar. Próxima. Lei da conservação. O que seria a lei da conservação? Oi. Desculpa. É porque o pensamento dela acabou despertando outro pensamento em mim. Eu penso que a lei é a capacidade da reprodução e não a escolha da reprodução. Não, mas ela não atrelou a lei, não. Eu não entendi a lei. Ela perguntou se seria um processo evolutivo essa escolha de não ter filho, não reproduzir. A lei de reprodução é isso aí. Não vai alterar. Para que nasçam novas crianças, que a gente produza novos corpos e novos espíritos em carne, precisa da reprodução. Então, é uma lei. O que ela está falando é da escolha. É diferente. Não está mudando a lei, não. Não é isso. E lei da conservação? E aí? Tudo que foi criado deve ser conservado. Vocês não concordam? A gente recebe um corpo novinho em folha, com uma oportunidade novinha em folha. Né? Não é um livro de páginas em branco, porque a gente tem uma história aqui. E eu devo conservar isso da melhor maneira possível. Coisa que normalmente, por exemplo, a gente não faz. A conservação de uma forma geral. Conservar a nossa natureza, conservar o nosso próprio corpo. Então, pode falar. Diga. Olha a advogada de novo. E a questão dos transexuais? Porque, de alguma maneira, eles não estão conservando o corpo que lhes foi dado para viver a experiência. Você está lá no ciclo 4, viu? Eu acho que eu vou dizer para você, espera isso lá no ciclo 4, porque não tem nada a ver com lei de conservação. Escolha do espírito. Ele não está destruindo o corpo dele. Né? É uma escolha dele apenas porque ele não se reconhece naquele corpo. Psiquicamente, o sexo psíquico dele não corresponde ao corpo. Mas aí é uma conversa do ciclo 4, porque isso dá só aí uma aula. Para você ter uma ideia, tem uma aula que a gente fala sobre transgeneridade. É bem bacana, você vai gostar aí, a gente vai destrinchar isso aí. Oi. Tânia, eu gostaria que vamos dizer, eu penso que a conservação está escrito naquela conservação que precede o corpo humano,
que são os instintos. Então, eu acho que nossa conservação está já inscrita no nosso viver, no nosso corpo, especialmente quando a gente tem as reações de fuga e luta, tá certo? Então, assim, que isso já está inscrito nos animais. Então, eu penso como lei da conservação, a lei que já está inscrito na geração no nosso ser, independente que seja vegetal, independente que seja animal, e chegamos então aos homens. Então, existe uma linha que precede essa situação atual, digamos, vigente, e que, na verdade, isso precede muito a nossa existência. Não, você está certa. Chega lá. Vamos lá. O que você está falando está correto. Por quê? Nós passamos, enquanto princípios espirituais, pelos reinos, adquirindo as experiências necessárias de cada um. Mineral, a atração; no reino vegetal, a sensibilidade, né, alguma coisa do reino do digestivo. Aí você chega no animal, você tem o instinto que te dá isso, a reprodução mais apurada. Tudo isso já está em nós, porque tudo isso fica armazenado no que nós somos. Isso faz parte da lei da conservação, sim, também, né? Fora isso, tem todo um outro processo de conservação, que é: tudo bem, eu estou aqui, eu encarnei, eu tenho esse processo de conservar o meu corpo, e como eu faço isso? Como eu me preservo e como eu preservo o outro? Como eu preservo, quanto eu conservo, né, o próprio ambiente onde eu vivo? Então, tudo isso é lei de conservação, certo? Tudo isso é lei de conservação. Então, vamos lá. Conservação da vida, de uma forma geral, e passa, sim, pelo instintivo, tem isso, sim. Cuidados com o próprio corpo também é importante, porque isso aqui é uma experiência importante, valiosa, reencarnatória. Então, cuidar, bons hábitos, tudo isso faz parte, sim, é importante. Quanto consigo preservar a minha vida e a vida dos outros também. Conservação. O que foi criado deve ser preservado enquanto a experiência for necessária. E agora precede aqui, ó, a lei da destruição. O que seria a lei da destruição? Eu falo assim: o que foi criado deve ser preservado. Agora eu falo da lei de destruição. O que seria destruição para nós, com um olhar de espírito? Lei da destruição. Hein? É a lei da mudança e da transformação. Existe uma espiral onde você caminha, na realidade, em um determinado momento você transforma assim, uma situação, uma opinião, um conceito, e você então adquire um novo conceito, mas para tanto aquele anterior deve ser transformado, às vezes negado. Então a lei da destruição passa por esse percurso da espiral, no meu entender, onde para evoluir você precisa negar ou destruir o anterior. Pronto. Então, o que você está falando, o que eu preciso destruir em mim para que o novo chegue? Né? Ela está falando dessa espiral. Seria uma da destruição, mas existe uma outra destruição também. Vamos lá. Vamos mudar de destruição para transformação e regeneração. Porque a matéria também se destrói. Não é isso? Porque, do ponto de vista que a colega falou, a transformação, né, é a destruição desses conceitos, daquilo que a gente precisa mudar e destruir, às vezes, internamente, o que está dentro de nós para o novo vir, tem a ver com a motivação para mudanças. Isso é uma forma da gente mudar.
tanto do aspecto material. Quer ver um exemplo? Quando existe uma grande catástrofe, vocês percebem como existe um movimento de todos nós em prol daquilo, e como às vezes isso promove uma mudança de pensamento. É incrível isso, né? Que às vezes é preciso isso. Regeneração da matéria também é preciso. Processo de destruir em mim para recomeçar, e o espírito precisa da transformação. Imagine se eu, Tânia, permanecesse o tempo inteiro, esse corpo, o tempo inteiro. Vai chegar um momento em que a Tânia não tem mais o que oferecer. Então, vai chegar um momento em que não vai servir essa vestimenta mais. Essa experiência da Tânia já finalizou. E se ela permanecesse arrastando tudo, até as dificuldades que ela teve, aquela mochilinha que a gente vai colocando de coisas. Então, do ponto de vista desse corpo material deixar de existir, esse personagem deixar de existir, e um novo vir, é uma oportunidade para este espírito, né, precisa para realizar novas transformações, a partir de uma nova oportunidade, de uma nova história, de um novo personagem. Então, lei da destruição. Oi. Só um pouquinho o microfone aqui. Em relação a essa lei da transformação, ela é bem realista e bem, né, tem que ser bastante estudada, porque é uma coisa bastante interessante. A cada século, eu estava vendo uma palestra de Haroldo, e ele disse que a cada século no planeta existe um grande mal, vamos dizer assim, uma doença, né? É a peste negra, é a gripe espanhola, várias, né? E durante todas essas, houve-se pequenas mudanças. Mas nessa da Covid, e que já foi preparado para outras destruições, né? Essa da Covid, ele disse que não viu nada igual como foi a solidariedade entre as pessoas, o respeito entre o ser humano, o buscar. Como ele disse que viu um homem criador de pássaros, e um belo dia abrir a janela e dizer: agora eu sei o que é uma prisão, e abrir e soltar todos os pássaros. Então, quer dizer, houve uma mudança realmente, está havendo essas guerras, o número de jovens que estão ligados a buscar alimentos, mantimentos para essas pessoas que estão fugindo da guerra é muito bom. Então, quando vem esse mal, às vezes a gente olha, pô, mas esse povo lá, esses homens que fazem esse mal, que cara mais esculhambado, né? A gente olha com esse olhar, mas se a gente for ver de um ponto de vista espiritual, eu acho que eu acho, né, que é um mal que está plantando um bem para um futuro próximo. É muito difícil para a gente entender, né, porque é uma atrocidade, uma guerra. Não tem como a gente entender do ponto de vista humano. É muito difícil. E é muito difícil também, por mais que a gente entenda que o que está sendo destruído é a matéria e não o espírito. Por mais, né, porque o que está sendo destruído, se a gente for analisar, é o corpo físico. As pessoas vão desencarnar, voltar para o plano espiritual e vão ter uma outra oportunidade. Se a gente for analisar do aspecto espiritual mesmo. Mas é muito bonito de ver como as pessoas se movimentam diante de um momento desse, né? É a minha terra, tá difícil lá. Não tá. Oi, Tânia, boa noite. Oi. Isso tem a ver com, por exemplo, a pessoa passa um despertar espiritual devido a esses acontecimentos, e aí ela consegue ter essa generosidade, ter essa atenção que antes não tinha, e a ver com a expansão, né, de consciência do que ela consegue muitas vezes que sim. Não conseguia. Às vezes é tão chocante algo, né, que promove mesmo esse despertar. O despertar vem para cada um de formas diferentes, né? Não necessariamente dessa forma, mas às vezes consegue atingir uma quantidade muito grande quando é uma comoção muito grande. Se mobiliza muitas pessoas, né? Então, lei da sociedade. Mas vocês vão ver,
essas leis mais detalhadazinhas nas aulas. Aqui é mais um panorama geral mesmo. Leis da sociedade. O que seria leis da sociedade? Uma perguntinha, será que a gente evolui fora do ambiente da sociedade? Eu resolvi me isolar do mundo, fui lá para a montanha, resolvi meditar e não quero ter contato com ninguém. Será que eu promovo a minha evolução estando só, lá, sozinho, isolado? Não quero falar com ninguém, não quero me relacionar com ninguém? O que você acha? Evolui, não evolui? Eu acho que evolui. Agora sim, é como ele falou, você vai colocar à prova o teste se você realmente evoluiu nos conflitos com a outra pessoa, que é como se fosse um espelho seu, assim, um reflexo. Ele vai te incomodar para ver o que tem dentro de você. É como se fosse só para dar uma luzinha, assim. Mas que evolui, eu acho que sim. Pronto, vamos guardar aí. Que mais? Vamos guardar, depois a gente junta tudo aí. Lá. O fator de a evolução individual, certo? Antes só do que mal acompanhado. Será? Poxa, porque assim, no meu pensar, cada um pensa de uma forma. Sim, sim. Tem gente que se irrita com qualquer coisa, não sabe conviver junto ao próximo. Aí para ele se encontrar, prefere estar em outro lugar. Talvez não seja melhor para ele, mas é uma das opções. Certo. Que mais? E aí? Evolui ou não evolui? Bom, no meu ponto de vista, para evoluir você tem que conviver, né? Conviver e fazer a caridade, segundo se pede, né? A doutrina, inclusive, né? Sim. Então, acho que o desenvolvimento individual e solitário ele é muito egoísta. Dizem que rola, tem uns caras aí na montanha, na Índia, né? Que os caras atingem iluminação e etc. Mas para a gente, cristão, acho que a gente vai crescer quando a gente ajudar o próximo, né? Colaborar e conviver. A convivência é que é difícil. Ficar sozinho é até tranquilo. Não é prova nenhuma, né? E aí, mais alguém? Ali, ó. A última vez, prometo. Não, pode falar, não precisa ser a última. Eu vou dar um exemplo, eu comentei com ela, eu vou dar um exemplo, mas eu achei interessante contribuir com todo mundo. Contribuir não, conversar com todo mundo. Eu tive uma expansão de consciência, um despertar, foi um pouco... Eu não tive a experiência de quem vive, por exemplo, fica isolado 100%, mas eu senti que foi um processo muito interno, muito só, onde eu acordava nas madrugadas, quando eu tive minha filha, um despertar, por conta de uma depressão pós-parto. No começo da aula que você falou, a adoração, eu ficava dando de mamar para ela dormindo aqui no peito, eu olhando na janela o parque eólico. Então, assim, foi muita natureza. As leis de Deus vieram muito para mim de forma inconsciente, assim, de forma natural. Eu não tinha ideia do que era e fui apresentada a essas leis. E aí, depois, eu fui apresentada às provas e os testes com as outras pessoas, inclusive ex-marido, para saber como é que eu estava, para saber como é que é a questão do perdão, para saber como é a questão de você se colocar no lugar do outro, do amor. Então, assim, evoluir. Mas é como se fosse assim, uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? Você evolui só. Eu acordava nas madrugadas, eu sentia que aquele momento ali sozinha foi uma evolução, foi um despertar, foi uma expansão de consciência. E aí depois outras situações foram acontecendo para realmente eu sentir que realmente não, eu aprendi isso aqui, eu aprendi essa lei, eu entendi o que isso queria me dizer. Mas é difícil, realmente, é um processo bem desgastante, mas vale a pena. Se eu me isolo, o espírito nunca perde, né, a encarnação. E também nunca deixa de ter algum aprendizado. Vai fazer um mergulho, talvez, né, dentro dele, com ele mesmo, se conectar lá com a natureza, talvez chegar a algumas conclusões. Porque uma coisa é você ter um momento na sua vida, onde você vai ficar um pouco mais isolada e poder fazer as suas reflexões, mas você está inserida dentro de um contexto da sociedade, né? Outra coisa é você ficar completamente isolado. Vai ter seu aprendizado, mas o real aprendizado mesmo está aqui, ó,
nisso aqui. Um com o outro, porque uma coisa que você falou, a gente se reconhece no outro. A gente se encontra com o outro. A gente se desafia com o outro, porque coisa gostosa é desafio, convívio com o outro. No trabalho, na família. Aí nós adquirimos a habilidade de lidar principalmente com aquele que nos desafia. Principalmente. E é uma coisa interessante, um pouco antes de entrar aqui, eu devo ter uns 8 anos que eu frequento o Harmonia. Eu não era espírita, né? Entrei e um ano depois, eu acho que eu comecei a frequentar palestra, eu fiz a ULI. Acho que mais ou menos esse tempo. E era uma pessoa bem fechada, que não tinha a mínima paciência de conversar com pessoas que eu achava que não tinham inteligência suficiente para entender o que eu falava. Era bem assim. Né? Era uma pessoa que não falava. Então, eu chegava aqui, era bicho do mato, sentava lá no fundo, ouvia minha palestra, minha aula, e ia embora. Não queria muita conversa com ninguém, não. À medida que eu fui entendendo, assistindo às aulas, comecei a me questionar, comecei a brigar comigo mesmo, né? Comecei a pensar que, na realidade, a questão não eram os outros, era eu. Né? Por que eu agia daquela forma? Por que eu não queria ouvir o outro? Por que a minha impaciência? Aí eu comecei a trazer para mim. Cada vez trazendo para mim. Mas eu estava trazendo para mim a partir do que eu estava reconhecendo no outro. A impaciência com o outro. Né? Por que eu não... A pessoa me desagradava. Então o questionamento voltou para mim. Aí eu comecei a mudar. Fazendo o quê? A partir de hoje, toda pessoa que não me agrada, ou que eu quero normalmente distância, eu vou me aproximar. E vou ver qual é que é. Vou tentar entender. Eu estou dizendo o aprendizado. Vou sentar lá do lado, vou conversar, vou puxar conversa, vou tentar entender por que eu sinto isso. Por que eu tenho essa rejeição? E, para minha surpresa, as pessoas eram muito melhor daquilo que eu pensava. Então, o julgamento era meu. A pessoa não era da forma que eu pensava. Era eu que pensava que ela era daquela forma. Então, o aprendizado foi meu. Então, foi uma habilidade que eu adquiri, de ter a humildade de olhar para mim e dizer, segura a onda aí, você julga sem primeiro conhecer a pessoa. Então, esse é o nosso aprendizado de estar aqui. Aprendizado nas profissões, na habilidade de fazer as coisas, na habilidade de conviver com o outro, né, de entender que muitas vezes a gente acerta, a gente erra. Então, é bem... Então, lei da sociedade. Um dos objetivos de vivermos em sociedade é isso, ajuda mútua para a própria sobrevivência, né? Desde o homem primitivo que começou a se juntar em sociedade, em grupos, foi para isso, né? Para poder produzir, para poder se proteger. Então, esse é o nosso objetivo também, ajuda mútua e sobrevivência. Aprendizado com as diversas relações. Como a gente estava falando. Aprimoramento, porque cada coisinha que eu vou aprendendo, por menor que seja, em cada lugar que eu chego, nos espaços que eu atuo, na minha família, no meu trabalho, com meus amigos, né, aqui, estudando, falando com vocês aqui, eu vou me aprimorando. Eu vou subindo, né? Eu vou indo com passinhos lentos, mas vou indo. Pronto. O homem se desenvolve por si mesmo. Esse aqui é a lei do progresso, viu, gente? Eu acho que eu deletei o título, mas aqui é a lei do progresso, tá? Na questão 779 do Livro dos Espíritos, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Então, a lei do progresso também tem como objetivo quem já
deu passinhos à frente, que já sabe mais, já entende mais, tem o papel de ajudar quem ainda não chegou lá. Então, o progresso ele se realiza em grupo, onde um ajuda o outro. Então, a gente vive em sociedade e cada um de nós individualmente promove este progresso a partir dessa ajuda mútua. Isso promove desenvolvimento. O progresso são sempre mudanças constantes, aprendizado crescente. Lei da igualdade, aí tem uma aula boa aí que é bem, dá uma discussão bacana que vocês vão ter. Somos criados simples e ignorantes, não é isso que dizem pra gente? Lá está no Livro dos Espíritos. E por que somos diferentes? Por que somos diferentes se somos criados simples e ignorantes com as mesmas oportunidades? Oi? Vai na sua velocidade, mas tem algo. Por que somos diferentes? Livre arbítrio, escolhas. Apenas escolhas. Somos diferentes pelas nossas escolhas diferentes. O livre-arbítrio para mudar seu planejamento. Nosso planejamento não é estanque, a gente já viu isso em processamento da reencarnação. Em reencarnação com processo educativo também. Nós fazemos um planejamento para chegar aqui ter a nossa família, ter mais ou menos a situação que a gente vai viver, as experiências que a gente vai viver, mas a gente pode mudar isso a qualquer momento. Isso pode ser mudado, alterado, ou por minha escolha ou pela escolha do outro, né? Então, livre-arbítrio. E lei da liberdade. E aí é uma lei bem polêmica, porque a gente pergunta, eu posso fazer tudo o que eu quero? Eu posso fazer tudo o que eu quero? Posso. Inclusive matar alguém, né? Eu posso chegar na rua e matar alguém. Certo? Agora eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que eu escolhi fazer. Né? Então, escolhas. Escolhas. Então, posso... acho que Chico tem uma frase, né? Tudo me é possível, mas nem tudo me é... né? Me convém. Exatamente. Então, mais ou menos, mais uma vez o livre-arbítrio, eu tenho liberdade de escolha, mas tenho responsabilidade pelas minhas escolhas. Entendendo que a gente vive em sociedade. Então, a lei, né, da sociedade nos traz esse limite de entender até onde vai o meu limite e começa o do outro. Pode falar. Eu acho que a minha pergunta vai ter mais a ver com a igualdade do que com a liberdade, mas passou um minutinho aí, eu vou... eu não sei se a doutrina espírita tem essa resposta, mas eu vou perguntar. Eu penso que cada um de nós é uma junção, né, de uma influência genética, de uma influência ambiental, como a gente é criado, em que ambiente a gente vive. E aqui eu passei a pensar também que também tem uma carga espiritual, né? Isso é mais ou menos igual, um terço, porque, por exemplo, nós vivemos muito por causa das nossas escolhas. Mas me fez pensar agora assim, por que um escolhe uma coisa e outra? Talvez pela carga espiritual que tem, pela criação que tem, pela genética. Assim, tem pessoas com inteligência maior que outras pessoas, faz escolhas melhores do que outras pessoas. Então, assim, seria mais ou menos assim, um terço para cada, ou é mais assim, a carga espiritual pesa mais do que a genética?
Ele fez um monte de pergunta, né? Jesus, deixa eu ver se eu consigo ler. Bom, não sei o percentual. Não sei lhe informar percentuais, né? Como é ou que não. Sem dúvida, nós aqui somos um conjunto de tudo isso que você falou. De tudo que eu trago nas minhas experiências de vida. Está tudo aqui armazenado. Só também uma influência genética que eu tenho do meu pai e da minha mãe, do ponto de vista biológico. Tenho também a influência do meio que eu vivo. Tenho, né, que é aquela questão do sócio, do cultural, tudo isso, do meio religioso. Eu sou esse conjunto todo. Né? Por que eu escolho mais ou menos? Depende de todas as experiências que você vai vivendo, toda a sua vida, e toda essa experiência que você vive aqui. Você vai criando na sua vida tendências. Exemplo, eu sou uma pessoa que sempre adio decisões. Tenho essa tendência a procrastinar, sempre. É uma tendência de ser dessa forma. Então, o espírito ele vai adquirindo ao longo das suas existências tendências de acordo com as experiências que ele vai vivendo. Então, cada um vai processar isso de uma forma diferente. Então, não dá para dizer o percentual. Se eu tenho mais tendência para isso, se é mais espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual, porque você é um espírito, encarnado ou desencarnado. Você é um espírito. Tudo é espiritual. Oi, só um pouquinho que tem uma outra pessoa aqui na frente. Diga. Das últimas aulas eu fiz uma reflexão como se você vem como um padrão, né? Você é programado para seguir um padrão, e a partir do autoconhecimento de tudo aquilo que a gente viu, né? De técnicas que existe para o autoconhecimento, a gente consegue acessar as grandes, e aí se fala assim de 1000 possibilidades, né? Então, normalmente a pessoa não só tem essa possibilidade, é o padrão. A primeira sempre é o padrão, então é mais ou menos sobre isso. Eu ouvi uma coisa muito engraçada do meu médico. Eu fui no médico e a gente falando aí da dificuldade que todo mundo está passando nas profissões, né? A gente está num momento bem confuso mesmo, né? As estabilidades que a gente tinha hoje já não são estáveis, né? O mercado difícil. E ele falando, a gente conversando, e diz que uma amiga dele virou para ele falando que os pacientes, que diminuiu para caramba o número de pacientes, todo mundo, a gente fazendo as nossas queixas conjuntas. Aí diz que uma amiga dele virou e disse assim: Adolfo, e por que você acha que só pode ser médico? E a única coisa que você pode fazer na vida é exercer a medicina. Ele disse que ele parou assim. Nunca pensei sobre isso. Então pense, porque às vezes a gente se coloca na caixinha e acha que a gente só sabe fazer aquilo. E ele disse assim, eu cheguei à conclusão que quanto eu mais me especializo, mais eu me coloco na caixinha. Eu achei muito interessante esse aspecto. Então o espírito tem uma imensidão de possibilidades. Uma imensidão. Ô, Tânia. Oi, eu tinha levantado até antes da moça. Porque, na verdade, eu queria responder a pergunta dele de acordo com o meu ponto de vista, que eu achei assim, não tem uma porcentagem 50-50. Eu acredito que ela é muito mutável. Sim. Uma hora pode estar 30, 70, 40, 60, de acordo com o movimento que você vive. Então, assim, tem um período que você está, que conta muito mais a parte física. Tem um momento que é mais espiritual, tem um momento... então, acho que é muito em relação, assim, é muito... Cada fase que você passa, não acho que tem essa regrinha de ser 3-3, sabe? Tipo, dividir igualzinho e ter essa obrigação de ser assim. Acho que pode ser muito nesse sentido. A hora que ele falou, eu fiquei assim, eu vou falar que eu acho isso. Eu coloco assim, que para mim é tudo uma experiência do espírito. Encarnado ou desencarnado, sabe? Eu vejo muito assim, eu não separo. Eu vejo que é uma experiência tudo espiritual. Uma experiência espiritual desencarnada, uma experiência espiritual encarnada, onde em algum momento esse personagem vai falar um pouquinho mais alto, porque eu vivo na matéria, né? Mas é uma experiência única, é uma experiência do espírito, sabe? É uma questão, diga. Em cima dessas influências que nosso irmão trouxe, do ambiente que nascemos,
Sim. Da genética dos pais, das nossas caixinhas, né? Sim. Do nosso condomínio aqui. Sim. Né? Armazenado tudo de outras vidas. A gente poderia agregar a influência de alguns irmãos nossos de outras vidas que vêm e terminam, porque tivemos uma aula sobre isso, né? Que diz que hoje os espíritos eles influenciam bastante em nossas vidas. Poderíamos agregar? Em que aspecto você está falando? Nesse aspecto que nós estávamos acabando de falar. Da influência de nossas vidas. Nas escolhas? Sim. Sim, influenciam. Por isso que é importante a questão no processo de autoconhecimento nosso, né? Para a gente poder reconhecer essas influências que a gente conversou. É possível, sim. Tânia, oi. Uma dúvida. Essas leis, elas são atemporais, não é isso? Sim. Tanto para os desencarnados quanto para os encarnados. Sim. E aí, quando vem lá aquela lei da igualdade, em que momento é essa lei? Que nascemos todos iguais? É dos encarnados. Não, quando nós somos criados enquanto princípios espirituais, somos todos criados iguais. Exatamente. Então ela vem desse princípio. Desde o princípio espiritual. E aí, devido às evoluções, exatamente, ela passa a não ser mais igualdade, porque cada um tem a sua forma. Ela foi igualdade lá quando o princípio espiritual se individualizou. Sim, mas a gente vai caminhar para voltar a isso. A nossa trajetória evolutiva é para isso. Assim como a da liberdade. Sim. Porque a liberdade a gente vai adquirindo ela a partir do momento que a gente integrar essas leis. A real liberdade, né? Porque para a gente ter uma real liberdade, a gente precisa integrar todas as outras, né? A lei de sociedade, a lei de progresso, a lei da caridade, a lei da justiça. Senão a gente não tem a real liberdade. É como existem algumas leis, é como se a gente ainda precisasse dessa contençãozinha, né? É como se Deus ainda botasse a cercadinho e dissesse, você ainda tem esse limite, porque se você partir desse limite, você pode cair e se machucar, porque você ainda não sabe andar. Como faz com uma criança, né? Que a gente coloca um cercadinho. Lei da justiça é a relação comigo e com o outro e com o divino. A lei do amor, entender quem sou, me amar, entendendo e respeitando o outro. Então, essa lei do amor começa por cada um. Porque eu não tenho condições de amar alguém se eu não entender o amor partindo que eu preciso me amar. Não é à toa que Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo fala isso. Eu preciso me amar. No momento em que eu amar, me respeitar, eu vou ter condições de fazer isso para o outro. Do contrário, lei da caridade é a capacidade de ajudar quem tem menos e quem entende menos. E a caridade não passa só em dar doação em dinheiro. Não é isso. Não é só dar sopa. Isso tudo é muito bem. Tudo é válido. Tem muita gente precisando de tudo isso, né? Mas muitas vezes é uma palavra, é um sorriso, é uma atenção. Tantas pessoas, às vezes, que se sentem invisíveis e que a gente não é capaz de fazer isso. Né? No nosso dia a dia, às vezes, os invisíveis estão dentro da nossa casa, morando do nosso lado. Né? Então, essa é uma coisa bem interessante, né? E vem muito do tal do Deus castiga, foi Deus que fez, né? A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende de crença nem de ações humanas, como a gente diz. A gente não consegue mudar as leis, né? Não depende de nós. São leis gerais, universais e sempre ocorrem em todas as épocas da evolução. Então, sempre vão ocorrer. Então, as leis de Deus, na realidade, é a ação do Criador no universo, é uma atuação harmônica e constante, é independente de crença, da razão humana e dos sistemas criados por nós, né? Inclusão e misericórdia, antes de inflexão e fatalismo, eternas e imutáveis e visam o equilíbrio e as evoluções e a evolução universais. Não são morais no sentido tradicional e conservador, como a gente vê, né? Como a gente pensa, mas leis de amor, paz e harmonia.
visam ao bem e à felicidade, não à punição. Embora venha o nome de leis, né? Não é... Na questão 614, a pergunta é: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Lembra da historinha, se eu pular do 10º andar? É um exemplo, né? Outra pergunta interessante. As leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus, e antes deles os homens já conheciam pela intuição? O que vocês acham? Sim, né? Se atravessam o tempo, aí aqui. Não, dissemos que elas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Muito antes de Jesus já existiram homens muito sábios que falavam sobre elas. Falavam sobre leis morais, falavam sobre tudo isso, estudaram sobre essas leis da física. Então, não é novidade. As leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam qualquer limite de tempo e espaço. Nós, no entanto, nem sempre a compreendemos do mesmo modo. Aqui, ó. Primeiro, entendemos como manifestações sobrenaturais, disseminando medo e temor. Depois, nós a confundimos com a justiça e os atributos humanos. Então, a gente chegou a colocar Deus aí castigando, punindo, né? Deus como um rei, com exércitos, né? Já se fizeram guerras em nome de Deus, então trazendo essa justiça, essas leis como justiça humana. E o Espiritismo traz para a gente uma concepção de lei de harmonia destinadas à evolução e ao equilíbrio. Então todas essas leis para a gente aqui no Espiritismo devem ser entendidas dessa forma, nunca como punição, né? Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer suas leis? A resposta: todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os que melhor as compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia as compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Mesmo que muitos de nós ainda não consigamos entender, nosso próprio processo evolutivo nos levará a integrar essas leis. Isso faz parte do progresso, né? Faz parte da nossa evolução. Essa é uma pergunta legal. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Será que essas leis divinas são iguais aqui na Terra, em Marte, em outro sistema solar? Será que são iguais? Pensem fora da caixinha. E aí, o que vocês acham? Olha ali. Hã? Vocês concordam com a Alexandre? Franklin. Hã? Ele está dizendo... Repete ali, por favor. Eu acho que não, porque assim, de acordo com a evolução de cada mundo, as leis devem mudar. Quem concorda aí, levanta a mão. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos trazem para a gente. Ó, aqui ele diz: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. Elas lá serão adaptadas, vamos dizer, àquele mundo de acordo com o grau evolutivo. Para nós, por exemplo, as nossas leis físicas estão adaptadas ao nosso orbe. Lá em Marte,
as leis físicas estão adaptadas àquele orbe. Serão imutáveis também para aquele orbe. Deu para entender? Porque a atmosfera é diferente, a pressão é diferente, a gravidade é diferente, mas existe uma lei de gravidade, existe tudo lá. Moralmente, a lei deles de sociedade, se já for uma sociedade extremamente já progrediu, extremamente evoluída, que já entendeu esse conceito de sociedade, que não existe desigualdade. Eu preciso estar dizendo, tem que ter uma lei de igualdade, de progresso, preciso? Porque eles já chegaram lá. Então, são adaptadas a cada local. E essa percepção, cada um vai ter essa percepção de forma diferente. Pronto. As pessoas percebem melhor as leis de Deus de acordo com o nível evolutivo em que se encontram. Claro. Essas relações com as leis ajudam a entender em que nível evolutivo nos encontramos. Quanto mais compreendo, mais me relaciono, mais integro as leis. O interessante quando a gente vai passando é pegar cada uma delas e compreender como eu me relaciono com elas. Como eu me relaciono na sociedade. Como eu me relaciono com o trabalho. Como eu me relaciono com a lei do progresso. Eu estou contribuindo para o progresso do outro, para o meu progresso? Oi. A pergunta que nós fizemos aqui hoje, aquele diálogo que nós tivemos. Oi. Não sei te responder isso agora. Não sei lhe responder isso não agora. Aí você também. A percepção das leis é essencial para o entendimento de que não é apenas de relação de moral, não é apenas uma relação intelectual, é a compreensão delas no nosso cotidiano, no nosso processo evolutivo. Então não é bonitinho para colocar e dizer assim, lá tem leis, existem as leis divinas, mas é para ver como eu me relaciono no meu cotidiano, na minha vida mesmo. É pegar elas e trazer para o nosso dia a dia. Quanto mais atrasados estiverem na escala evolutiva, atribuirão as ocorrências de suas vidas ao acaso, sorte ou azar. Tem gente que delega tudo que acontece na vida, eu sou azarado, eu não tenho sorte, mas não traz para ele a responsabilidade sobre as escolhas que fez para acontecer o que acontece em sua vida. Quanto mais evoluídos, mais percebem as leis como instrumento da vida e da felicidade. Oi. Existe o texto da lei mesmo? Por exemplo, justiça, relação comigo, com o outro e com o divino. Isso é subjetivo, né? É um ponto de atenção. Você pega o livro dos Espíritos. Existe a lei. No livro dos Espíritos eles vão explicar bem direitinho cada lei dessa. Certo? Aqui a gente dá uma pincelada, você vai ter essa aula mais detalhada. Aqui é só mesmo uma introdução, viu? Como eu falei. A gente não vai destrinchar uma por uma, não. Mais à frente vai. Vocês vão ter aquelas aulas que eu falei, que vocês vão ter elas mais detalhadas, tá? E se você pegar o livro dos Espíritos, tem. Tá? 632. O homem, por estar sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar fazer o bem, quando na realidade estar a fazer o mal. O que vocês acham? Eu posso errar porque eu me enganei na apreciação do bem e do mal e eu estava acreditando fazer o bem, quando na realidade estava a fazer o mal? Será? A resposta. Jesus vos disse: vede o que quereis que fizeste ou não fizeste para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Toda vez que você tiver dúvida se está fazendo o bem ou o mal, olhe e veja aquilo e diga: eu gostaria que fizesse comigo. Você vai ter a resposta na hora. Na hora.
É a forma de ter certeza disso. Outra perguntinha interessante. É suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a posição futura? Será que basta eu não ser ruim? Não? Ó a resposta. Não. É necessário fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha feito. Então também ser omisso, né? Ver as coisas acontecerem também, não ter, né? Aquela pessoa que não toma partido de nada. Eu não faço mal, mas também não faço bem, mas também não interfiro, né? Ser neutro, né? O neutro também não é agradável aos olhos de Deus. À medida que o espírito conhece as leis de Deus, sintoniza mais com o bem e com o amor. Se olhar a percepção sobre as coisas se modifica. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam. Seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Quanto mais ele conhece as leis de Deus, melhor percebe o quanto é efêmero o corpo e quanto são insignificantes o egoísmo e o orgulho diante da grandeza da vida. Afinal de contas, qual é o objetivo de Deus quando nos ofereceu todas essas leis? Enquanto vocês vão pensando, fale aí, Bruno. Um pouco atrás aí do slide, você fala em fazer achar que está fazendo bem, mas está fazendo mal. Isso. Uma mãe, um pai, uma família que super protege um filho, não prepara para a vida, não prepara e acha que está fazendo algo de positivo que na verdade não está. Você está, né, tirando a possibilidade que essa pessoa saiba se desvencilhar dos momentos de baixa na vida. Ela também não está interpretando esse ponto da lei de Deus aí como deveria, correto? Pais são umas pessoas assim, né? Bem específicas, né? Vamos dizer assim. Eu digo que pai, se não cuidar, vira obsessor do filho, né? Porque muitas vezes, no sentido de ajudar, acaba querendo tomar decisões pelos filhos, né? E isso, sem dúvida nenhuma, acaba prejudicando o andar da pessoa, né? Então, não sei se enquadraria bem aí, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não seria bem. Eu acho que está mais para obsessor de qualquer coisa, né? Eu acho que está mais para isso do que está interpretando a lei. Aqui eu acho que é mais no aspecto de você presenciar as coisas, você se fazer sempre neutro diante de tudo que acontece, né? No mundo, na vida, né? Oi. Qual? Que resulte do bem que você não deixou de fazer. Essa semana eu vi meu irmãozinho latino. Latia. Falei, pô, o que está acontecendo? Aí fui até a varanda olhar. Aí eu vi um irmão nosso de rua, ele jogando uns cabos e derrubando o fio, e enrolando e botando no saco. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, eu falei, cara, eu vou denunciar esse rapaz amanhã. Mas depois eu olhei para ele e vi ele naquela situação, eu digo, cara, não sei se eu estou fazendo certo. Eu vou denunciar ele para quê? Por quê? E agora você me trazendo isso aí, eu falei, pô, eu me enquadrei nisso aí, porque assim, ele está fazendo uma coisa ruim. Eu não sei se eu me enquadrei nisso, se eu não me enquadrei, mas... Aí vai na consciência, né? Não, peraí. Ele quer... Essa foi ótima, viu? Você hoje tá me botando em cada encrenca, viu? Desde que chegou. Depois a gente conversa sobre isso, viu? Depois a gente bate um papo sobre isso. Vamos lá. Por que será? Qual o objetivo de Deus trazer essas leis?
a gente? Qual será o objetivo? Como? Evolução. Oh, mataram rápido. Educação do espírito, educar o espírito, né? Porque a gente precisa disso para evolução, ok? Gente, eu vou pedir agora para a gente fazer um exercíciozinho. Levanta aí todo mundo. Todo mundo. Eu? Poxa, que coisa boa, né? Isso é exploração de esposa, tá vendo? Para vocês verem o que eu sofro, viu? Mas eu te amo também. Vamos lá, essas são as referências, gente.